E eu achei bem interessante uma questão que esse livro apontou, que é uma questão relacionada a DMN. Default Mode Network. A DMN é uma região do nosso cérebro, na verdade é um conjunto de regiões do nosso cérebro envolvida, tem o córtex pré-frontal, tem o córtex cingulado, tem uma parte parietal. Essa região, essa DMN, ela foi caracterizada inicialmente em 2000 e alguma coisinha. Cadê o paper da PNAS? Aqui, ó, 2001. Foi publicado esse artigo na PNAS, uma revista, uma das melhores revistas do mundo, tá? Publicado em 2001. Se vocês forem perceber o número de citações, que tem 15 mil citações, isso daqui para um artigo científico é coisa pra caramba, tá, pessoal? Deixa eu aumentar um pouco aí para aparecer para vocês. 15 mil citações para um artigo científico é coisa pra caramba. E em 2001 eles publicaram esse artigo aqui, basicamente caracterizando essa rede. Até então, 1990, 1980, a gente não tinha uma como é que eu posso explicar? Até então, o que se estudava dentro da ciência quando ia olhar via PET scan ou ressonância magnética funcional, que é olhar um cérebro vivo, até então a gente sabia que determinada área do cérebro fazia alguma coisa porque a gente via que alguma pessoa lesionava o cérebro naquela região e a gente viu que a pessoa parava de conseguir fazer. Foi assim, por exemplo, que a gente descobriu que o hipocampo é importante para a formação de memórias, né? Só que com o avanço da tecnologia, o pessoal conseguiu desenvolver esses equipamentos para permitir com que a gente olhe o cérebro por dentro. Uma das grandes inovações foi quando algum dos pesquisadores lá se fez uma pergunta. O que acontece no nosso cérebro quando a gente não está fazendo nada? Quando a gente está pensando em nada? Isso aqui, cara, explica muito, vocês vão entender durante a live de hoje, rede social, por exemplo, o fenômeno da rede social, o porquê que a gente se preocupa exageradamente, e é exagerado é a palavra correta, com as coisas que acontecem à nossa volta, envolvendo outras pessoas. Isso aqui tem tudo a ver com essa DMN. O que aconteceu? Um profissional, até então, quando se estudava PET scan ou ressonância magnética funcional, o pessoal olhava a atividade de algumas áreas quando o sujeito estava fazendo alguma tarefa. Tipo, resolve um cálculo matemático, acendia algumas regiões do cérebro, porque esse PET scan, ele avalia a funcionalidade dessas regiões do cérebro por meio do consumo de sangue, né, de oxigênio. Então, se você está resolvendo um cálculo matemático e acende algumas regiões do seu cérebro, significa que tem mais oxigênio indo para aquelas regiões, tá? E assim eles iam fazendo, olha isso daqui, acendia o córtex visual, escuta isso daqui, acendia o córtex auditivo, resolve esse problema motor, acendia o córtex motor. Até que belo dia, um pesquisador resolveu se perguntar o que acontece quando ele não está fazendo nada. E aí ele descobriu que quando a pessoa não está fazendo nada, existe o aumento da atividade de uma rede chamada DMN, né? DMN, tá? E na tradução em português a gente chama de rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão, basicamente, ela aumenta a atividade quando você não está engajado em uma tarefa. Perfeito? Mais para frente, né, avançando um pouco, o Lieberman, que é esse profissional aqui, o Matthew Lieberman, ele resolveu estudar a DMN. Ele falou, como que ela não pode estar envolvida em nada? Ela tem que estar envolvida em alguma coisa, né? Um cara bem foda, bem conceituado. A DMN tem que estar envolvida em alguma coisa. E ele foi estudar. E ele descobriu, por meio dos artigos, que a DMN, quando ela aumenta a atividade, aumenta também a atividade de áreas correlatas, e algumas são as mesmas,
que estão envolvidas com cognição social. Cognição social a gente pode definir como pensar nas outras pessoas, pensar em nós mesmos e pensar em círculos sociais em geral. Presta atenção aqui, isso que é importante. Ou seja, toda vez que o seu cérebro não está, vamos montar o quebra-cabeça, toda vez que o seu cérebro não está focado em uma tarefa, ele, quase como um reflexo, escapa para o aumento da atividade da DMN, da rede de modo padrão. Ok? Esta rede de modo padrão, com o tempo, descobriu-se que ela está envolvida com cognição social, com pensar nos outros. Você botava um sujeito lá numa máquina de ressonância magnética funcional, resolver um problema de matemática. Esse sujeito, quando resolvia o problema de matemática, a DMN e, portanto, a cognição social desativava. Ou seja, ele não está pensando em outra pessoa, ele está resolvendo um problema de matemática. Ou qualquer outro problema. Assim que ele resolveu o problema de matemática, o cérebro escapava e aumentava a atividade da DMN. E quando você perguntava o que ele estava pensando, ao contrário do que se imaginava antes, que era que o cara não pensava em nada, a DMN era envolvida com isso. Uma rede que aumentava a atividade quando a gente está viajando. Essa viagem, a gente começou a descobrir que não é uma viagem, é uma cognição social. Então, olha que louco, cara. O cérebro, ele faz uma tarefa e quando você resolveu aquela tarefa, ele escapa para o aumento da atividade da DMN, que envolve quase sempre atividade de cognição social. E isso é muito interessante, cara, porque faz muito sentido. Segundo o autor, neste livro aqui, Social, pelo fato do nosso cérebro ter sido evolutivamente selecionado com interação social e pelo fato da DMN, aí vem a pergunta, né? O que vem antes, o aumento da DMN e a cognição social ou a cognição social e o aumento da DMN? Ele argumenta que a DMN, ou seja, a rede de modo padrão aumentada, causa cognição social. Por quê? Porque bebês de 2 semanas de nascimento já têm aumento da atividade da DMN e não tem cognição social. Então ela vem antes, ela é o solo para surgir a cognição social. Ok? Agora imagina um cenário, cara, extrapolando aqui o universo acadêmico. Imagina um cenário no qual a nossa vida social, digamos assim, ela acontece dentro da rede social, que está na nossa mão, literalmente. Ela está em cima da nossa mão, a nossa vida social. A gente não precisa sair para fazer ela. A gente não precisa, ela está ali. Essa lógica aqui de um aumento da DMN, sempre que a gente não está envolvido em algo, aumenta a nossa cognição social, muito provavelmente ajuda a explicar em partes, obviamente não de forma total, o fenômeno das redes sociais. Perceba você aí na sua casa. Qual que é o momento que você não está utilizando rede social? Ou você não está pensando no que aconteceu no Big Brother, ou na vinda do Neymar para o Santos, ou na Virgínia que fez a 69ª lipo. É quando você está resolvendo coisas. Quando você está fazendo alguma coisa. Quando você está engajado em alguma atividade. E assim que você desengaja daquela atividade, por ela ser chata, por ela ser qualquer outra coisa, o seu cérebro escapa você para a DMN, que consequentemente faz com que você tenha esse aumento de atividade de cognição social, que faz você buscar a socialização que está dentro da rede social. Antigamente você buscava essa socialização aonde? Na rua, brincando com as crianças, ou saindo, ou na baladinha, ou sei lá, qualquer outra coisa que os adolescentes de antigamente, ou adultos de antigamente faziam. Agora não, agora isso está na palma da sua mão e isso aqui é muito legal, cara, porque isso pode explicar, inclusive, o porquê de quando a gente tá muito viajando, pensando demais num término de relacionamento, ou de qualquer, sei lá, você não para de pensar num determinado problema que aconteceu, que envolve pessoas. Isso ajuda a explicar por que quando você faz alguma coisa, se afunda no trabalho, começa a treinar, começa a fazer outras coisas, o porquê que isso pode fazer com que você evite ficar ruminando aqueles pensamentos sobre aquela situação social. E é muito louco porque já que a gente está jogando a nossa DMN para cognição social,
Tipo, a pergunta que se faz, por que quando a gente não está resolvendo uma tarefa, por que a gente está pensando em alguma coisa social? E aqui são várias coisas sociais, tá? Você pode sempre pensar no seu jogo, que você joga o videogame que envolve interação social, você pode pensar no seu trabalho, no seu relacionamento. A gente é, segundo a tese desse autor, um ser social. Mais do que a gente imaginava. Porque é clichê falar, nós, seres humanos, mamíferos são sociais. É um clichê falar isso. Isso aí todo mundo fala em qualquer lugar. Agora, parece que é mais do que a gente imaginava. Tão é verdade que sempre que o nosso cérebro escapa para o modo, digamos que, passivo, né, o modo stand-by, o modo stand-by é um modo que envolve cognição social. Por que quando a gente está nessas viajação na maionese, por que a gente não pensa sei lá, cara, num prego, num parafuso, sei lá, num tijolo? Por que sempre tem que envolver, ele tem que estar tingido, né, salpicado de coisa social? E isso, obviamente, a gente extrapolando esse cenário, mostra, inclusive, a importância da gente ter um ciclo social adaptativo. Porque se o seu cérebro, assim que pode, assim que você desengaja de uma tarefa, se ele aumenta a atividade de uma rede que envolve cognição social, meio que sem a sua autorização, é bom que quando ele faça isso, exista um substrato funcional para você ter o seu aumento para você pensar.